Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Pedro De Biasi e eu sou sócio da Itajubá Investimentos e um dos responsáveis pela área comercial. Esse é o Golden Talks, a plataforma de conteúdo da Itajubá com especialistas em gestão de recursos. Espero que vocês aprovem o bate-papo de hoje e caso tenham interesse em acompanhar mais sobre o conteúdo de investimentos, por favor, inscrevam-se no botão abaixo e fiquem ligados aqui nos conteúdos. Nesse Golden Talks de hoje, a gente vai falar com alguns dos principais gestores de multimercado do Brasil sobre como devem se comportar os mercados após a pandemia. Então, eu tenho o prazer de convidar o Rodrigo Azevedo, sócio fundador e gestor da Ibiúna Investimentos, o Fabiano Rios, sócio fundador e gestor da Absolute Investimentos, e o João Landau, sócio fundador e responsável pela gestão da Vista Capital. Eu queria começar aqui com o Rodrigo, e aí nesse tema aí que tem tido muitas dúvidas, né, muito debate sobre o assunto, eu queria entender da Ibiúna, que é uma gestora reconhecida por identificar e operar ciclos de políticas monetárias ao redor do mundo, o que vocês estão vendo diante de todo esse cenário turbulento? Como que vocês avaliam as respostas de política monetária dadas até agora para enfrentar essa crise no Brasil e nas principais economias do mundo? E o que acham que podemos esperar daqui para frente? Bom, bom dia a todos. Obrigado, Pedro, Itajubá, e eu por estar aqui com vocês participando do Congresso. Essa pergunta é uma pergunta bastante relevante para entender um pouco o contexto no qual o Brasil deve gerenciar sua política econômica na saída da pandemia. O que a gente tinha no período pré-pandemia era um mundo que estava em desaceleração e na hora que bate a pandemia, que é um choque global e sincronizado, basicamente todas as economias do mundo se viram mais ou menos entre o final do primeiro trimestre e o segundo trimestre de frente para o precipício. Todo mundo caindo ao mesmo tempo. Então, a resposta de política, tanto monetária quanto fiscal, ela foi muito incisiva, muito grande, e ela teve uma característica que ela foi coordenada. Ou seja, não é que um banqueiro central ligou para o outro e falou, vamos cortar e todo mundo corta junto, mas é que o choque foi simultâneo e a reação foi a mesma, onde basicamente todo mundo tentou usar o máximo de espaço que você tinha, seja do ponto de vista de política monetária, seja de política fiscal, para tentar mitigar o tamanho do choque na economia. Logicamente, era um momento de elevada incerteza sobre quanto tempo o choque ia demorar e qual a magnitude do seu impacto. Então, na dúvida, os banqueiros centrais resolveram utilizar o máximo de espaço que eles tiveram. Nos Estados Unidos, por exemplo, você cortou o juro para zero e fez uma expansão de balanço do Banco Central muito mais significativa do que havia sido feito em 2008. Em 2008, por exemplo, o Banco Central americano expandiu o seu balanço em cerca de 1,5 trilhão de dólares, né, ao longo de quase 18 meses depois que a crise tinha batido em outubro e novembro. Dessa vez, o Banco Central americano, em 2 meses, já no meio da crise, em março, a partir de 2 meses, expandiu o balanço em mais de 2,5 trilhões de dólares. Então, a resposta foi, de fato, muito incisiva, né, e buscando exatamente tentar mitigar esse impacto. Não foi diferente no Brasil, onde o Banco Central aproveitou essa oportunidade e colocou a taxa Selic no seu nível mais baixo da história, 2%. Né? Então, era uma percepção de que a economia ia afundar tanto que não ia ter pressão inflacionária e, para mitigar esse impacto, houve uma expansão monetária e fiscal. Passada a pandemia, onde a gente se encontra nesse momento, e aí a parte interessante da sua pergunta, é que é preciso, o grau de normalização ou de retirada desses estímulos, ele vai depender de cada país. Enquanto no momento onde todo mundo foi ao mesmo tempo, há países onde há mais preocupação com pressões inflacionárias, países que têm um histórico maior de pressões inflacionárias, que não têm um histórico de estabilidade de baixa inflação, e, logicamente, esses países talvez tenha sido excessivo o estímulo que foi dado à luz da retomada que a gente está observando. Então, outros países, como os Estados Unidos, voltando ao exemplo que eu mencionei, pelo contrário, a experiência que eles tiveram de uma grande expansão de balanço em 2008, a partir da crise de 2008, eles passaram 10 anos se preocupando quando é que vinha a inflação, e a inflação, de fato, nunca apareceu. Então, nesse momento, se naquele momento havia uma expressão de prudência, eu vou cortar bastante a taxa de juros, mas vou preocupar quando é que eu tiro rapidamente para não gerar inflação, a mesma coisa do ponto de vista da política fiscal.
né? A política fiscal foi feita um grande estímulo em 2009, 2010, mas foi feita uma retirada relativamente rápida, mesmo nos Estados Unidos, na Europa, a partir já de 2010, 2011. Dessa vez, basicamente, o Banco Central americano está prometendo para você, está prometendo para todos nós, que ele não vai elevar a taxa de juros ou retirar de liquidez antes que a inflação esteja substancialmente acima da sua meta, né, que é 2%. Então, a política fiscal, né, basicamente vai se estender uma parte importante do estímulo que a gente está observando em 2001 em vários países, como na Europa, por exemplo, na Alemanha, na Inglaterra, por exemplo. Então, o que existe no mundo desenvolvido né, como não apareceu inflação nos últimos 10 anos, existe baixa preocupação com a inflação. Então, lá o que a gente vai ver provavelmente é muito estímulo durante muito tempo, né, e a remoção do estímulo vai acontecer um dia que aparecer a inflação. Né? Isso é bem diferente do que acontece em países como o Brasil, né, que tem uma tradição inflacionária muito mais significativa, né, onde a inflação já começou a mostrar uma certa preocupação recentemente e onde a gente tem uma fragilidade fiscal que está mostrando, infelizmente, a sua cara. Né? Então, nesses casos, a resposta que o Brasil vai ter por retirada desses estímulos provavelmente vai ser muito mais cedo, muito mais prematura do que aquela que a gente está vendo nos países desenvolvidos. Então, eu acho que o que é interessante é monitorar, em particular com oportunidade de investimento nesses próximos 6 a 12 meses, né, é exatamente essa diferenciação entre países. Enquanto aí, quando a gente entrou na crise, todo mundo usou todo o arsenal que tinha, ou quase isso, ao mesmo tempo. Na saída, ele vai se dar de uma maneira diferenciada. E é exatamente essa diferenciação que abre, né, oportunidades bastante interessantes de investimento para casos como a nossa, na Ibiúna, que nós operamos bastante esses ciclos e curvas de juros e câmbio no Brasil e no mundo. Você até pegou um ponto interessante aí, que eu acho que até queria entender um pouco da sua opinião, que dado esse aumento recente da inflação, você acha que o Banco Central brasileiro deveria reagir e mudar um pouco a sua forma de atuação nos próximos meses? Não, veja bem, a questão que é interessante, né, a pergunta é, será que 2% foi muito e será que 2% vai ficar durante muito tempo? Né, à luz do recente pressão inflacionária que a gente tem observando, eu acho que é uma maneira diferente um pouco de refrasear a sua pergunta, que direciona exatamente a sua preocupação. Aí é interessante nós pensarmos exatamente qual era o contexto no qual a taxa de juros foi colocada em 2% e nos perguntarmos se esse contexto permanece ou deverá permanecer nos próximos 6 a 12 meses. Né? Então, aqui é interessante pensar de novo, voltando lá para os bancos centrais em março e abril, diante de uma gigantesca incerteza, né, os bancos centrais usaram muita munição, o Banco Central brasileiro colocou a taxa de juros em 2%. Né? Naquele momento, havia uma expectativa de que a economia brasileira podia cair muito mais significativamente. Né? É importante lembrar, o FMI, por exemplo, ali no final de maio, começo de junho, chegou a prever que o Brasil ia cair 9,5% esse ano. Né? Nós aqui na Ibiúma estamos esperando esse ano que caia alguma coisa entre 4,2% a 4,5%, ou seja, menos da metade do que se esperava naquele momento. Então, era um momento de elevada incerteza, né, na atividade econômica. Por outro lado, né, não havia menor sinal de pressão inflacionária. Né? Você basicamente tirou a economia, tirou a demanda da tomada. Né? O que aconteceu é que vários preços desabaram e naquele momento, né, as estimativas de consenso estavam circulando de inflação esse ano entre 1,5% e 2%. E o terceiro elemento que era interessante naquele momento era que todo o discurso oficial, né, era que nós iríamos gastar durante a pandemia o suficiente para mitigar o impacto na população mais desprotegida, mas que a trajetória das contas fiscais ia retornar para o equilíbrio em 2021. Né? Então, baseada nessas três premissas, o Banco Central fez muito mais e foi até ousado em colocar a taxa de juros em 2%. Só que o tempo passou, e o que a gente observou de agosto, setembro para cá, foi uma mudança nesses três fatores. Primeiro, a economia está surpreendendo e voltando muito mais rápido do que se imaginava. Como eu mencionei, a expectativa que nós temos para esse ano é em torno de 4,5%, e o ano que vem um crescimento em torno de 3%, um pouco acima, um pouco abaixo do que isso. Ou seja, é uma retomada relativamente àquilo que se esperava, bem mais rápido. O segundo elemento é que apareceu uma série de pressões inflacionárias, muito mais associadas a um conjunto de choques, todos eles localizados, ou seja, não há sinal de pressão generalizada de preços, né? Mas uma série de choques que aconteceram que fizeram com que a inflação subisse muito, muito rápido. Então, como eu mencionei, naquele momento se esperava que a inflação esse ano fosse em torno de 1,5% a 2%. Nossa expectativa agora para esse ano é que seja mais próximo de 3,5% ou 3,6% esse ano. Está muito próximo da meta e o ano que vem próximo, enfim, também muito da meta. Então, assim, houve um realinhamento
do que era a expectativa de inflação e de o risco de inflação para baixo ou para cima, bastante importante. E o terceiro fator, eu diria que, na verdade, é o decisivo, né, que basicamente é o quê? Nós temos muito mais incerteza hoje em dia sobre a questão da trajetória das contas fiscais no Brasil. E essa incerteza se traduz numa ideia de que talvez nós tenhamos pressões inflacionárias significativas, né? Se nós não tivermos um ancoramento fiscal em 2021, é muito provável que o câmbio entre numa trajetória de uma depreciação adicional. E aí, aqueles choques que eram localizados, né, vão ter que basicamente incorporar uma rodada adicional de depreciação da taxa de câmbio, né? Aí, nesse momento, aqueles choques que eram localizados podem, junto com uma pressão do câmbio, tornar uma preocupação mais ampla com a inflação. Nesse caso, não restará ao Banco Central claramente o contexto, né, junto a esses três elementos para a taxa de juros a 2%, ele passou a ser diferente, né? E aí o que eu acho que aconteceu é que exatamente nesse momento, quando o Banco Central deveria começar a reconhecer de uma maneira mais significativa essa mudança de ambiente, ele foi lá e basicamente colocou o forward guidance, que é a promessa de ficar com o juro parado em 2% durante muito tempo. Então, o que eu acho, e aí respondendo a sua pergunta mais especificamente, depois de uma longa história, tá, é que, dado esse novo contexto, a comunicação do Banco Central tinha que preparar, né, para a ideia de que talvez você tenha que remover a taxa de juros do patamar de 2% muito mais cedo do que se imaginava, né? E aí é importante lembrar que comunicação de Banco Central é como um transatlântico, né? Você vai movendo devagarzinho, exatamente para não ter que dar uma guinada rápida, né? Então, acho que a comunicação já começou nesse último ata. Tem alguns elementos que começam a discutir, principalmente através do balanço de riscos que cercam as questões fiscais, uma certa preocupação inflacionária. E eu acho que, nesse sentido, ele começou a sinalizar que, se de fato nós não tivermos uma ancoragem fiscal, né, o juro claramente não vai poder ficar em 2% durante muito tempo. Então, nesse momento, né, a questão monetária ela está muito mais atrelada a questões de natureza fiscal do que a usual, né? E nesse momento o foco tem que estar principalmente muito mais em cima do Congresso do que necessariamente em cima do Banco Central, e para fazer uma avaliação sobre para onde irá a taxa de juros. Muito obrigado. Até pegando esse gancho aí da retomada, que acho que vai ser mais rápido, queria até fazer uma pergunta aqui para o Fabiano. E aí a gente sabe que a Absolute é uma gestora que tem um book relevante em renda variável, né? E hoje, né, a gente está no menor nível de juros da história. Você acredita que esse nível de juros já está precificado nas empresas? Né? Como é que você enxerga o panorama de renda variável no médio prazo? Bom, essa pergunta se o juro já está precificado na renda variável é uma pergunta tricky, né? No sentido de que dentro da bolsa a gente tem várias bolsas, né? E até quando a gente faz comparação entre as bolsas, bolsa americana, bolsa brasileira, bolsas europeias, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, justamente porque a composição desses índices, dessas bolsas é muito diferente, né? Então, como é que eu gosto de, para responder a tua pergunta, como é que eu gosto de analisar, né? Eu gosto de pegar os setores que são mais o que a gente chama de bond proxies, né? Então, pegar, por exemplo, os setores de distribuidoras de energia, toll roads, né? Que acho que são os setores talvez mais limpos ou mais próximos do que seria um bonde, né? Quando a gente faz isso, a gente percebe que a diferença entre o juro das NTNBs e o retorno implícito nessas ações nunca teve tão grande, né? Então, a resposta para você é não está precificado, pelo menos nesses setores, onde é mais fácil de você calcular essa relação, não me parece nada precificado, né? Aí acho que a pergunta é por que você acha que isso está acontecendo, né? Isso é um fenômeno global, onde as ações ditas de valor têm tido muito pouca atenção dos investidores, né? Os investidores têm focado em ações de crescimento e deixado um pouco de lado essas ações de valor, né? Essas boas pagadoras de dividendo, empresas com fluxo de caixa mais previsível, né? Eu acho que lá fora, de um certo modo, justificado, porque a gente está num mundo que está se transformando tanto que esse fluxo que a gente tende a achar que é garantido
talvez ele não seja tão garantido assim. Então, o mercado estaria colocando uma taxa de desconto um pouco maior nesse fluxo de caixa. Agora, aqui no Brasil, onde nesses dois exemplos que eu citei, por exemplo, a regulação é muito boa, muito robusta. Eu acredito que a certeza que esse fluxo de caixa será recebido é muito maior. Então, na nossa visão aqui, é uma relação de risco-retorno muito boa você estar investido nesses setores. Por exemplo, tem empresas que a gente acompanha aqui com a nossa TIR real é da ordem de 11%, 12%. Né? Então, assim, muito alto. De novo, um diferencial que desde que a gente acompanha nunca teve tão alto. Por outro lado, né, assim, olhando as empresas de growth aqui no Brasil, de crescimento aqui no Brasil, a gente acha elas muito caras. Né? A gente tem preferido, a gente tem optado por alocar risco nessas empresas lá fora, até um pouco relacionado com o que o Rodrigo colocou. Né? Eu acho que esses países onde não necessariamente precisarão retirar esses estímulos mais rapidamente, também serão os países que provavelmente crescerão mais. Então, as empresas que estão localizadas em países que crescerão mais, no mínimo, terão uma facilidade maior de crescer mais. Né? Então, para growth, a gente tem preferido ficar alocado fora do Brasil, e para bond proxies, a gente tem preferido ficar no Brasil. Entendi. E como você acha que esse cenário impacta as perspectivas para operações de M&A, dado que é uma estratégia importante da Absolute, esse book de arbitragem, né? Assim, acho que tem muita coisa acontecendo. Né? De novo, tem mais do que os juros unicamente, mas tem eleições americanas, tem muita coisa que impacta essa estratégia. Eu diria que a soma é bastante positiva, né? Então, você tirar a incerteza da frente, você ter uma taxa de juros muito baixa, as empresas conseguirem se alavancar a um custo muito baixo, faz com que elas tenham uma necessidade ou uma facilidade de fazer M&As. Também vários M&As são via fundos de private equity, que também fazem o que a gente chama de LBOs, né, os leverage buyouts também, que é muito importante que a taxa que esses caras captam dinheiro esteja baixa. Né? Então, não só a taxa básica, mas também como os spreads de crédito estarem baixos. E aí a atuação do Fed, por exemplo, mas de todos os bancos centrais, tem ajudado nisso também, conta como um fator positivo. Diria que fator negativo, de curto prazo, é o fato do Biden, se confirmar mesmo a vitória do Biden. É positivo porque eu acho que facilita um pouco a visão de aprovações chinesas que eventualmente são necessárias. Né? Hoje é uma incerteza bastante grande dentro das operações que a gente acompanha. Por outro lado, os democratas, o governo democrata, se espera que dentro das agências reguladoras americanas não tenha um viés tanto de se aprovar todas as operações. Né? No governo Trump, praticamente todas as operações eram aprovadas, a não ser aquelas que tinham realmente um índice de concentração muito grande. Então, eu acho que esse threshold dentro do governo democrata vai ser um pouco mais alto. Né? Então, isso vai fazer. O lado negativo é que provavelmente as operações em setores regulados vão ser mais difíceis de ser aprovadas. O lado positivo é que elas vão ter um spread mais atrativo em função dessa percepção do mercado. Então, quem conseguir fazer uma análise boa dos casos vai poder se aproveitar das operações que vão oferecer um spread mais alto e que, no final das contas, vão ser aprovadas também. Assim, a gente está bem otimista com relação a essa estratégia, porque acho que na soma de tudo isso, mais as condições que a gente tem aqui de análise, eu acho que é muito positivo. Maravilha. Obrigado, Fabiano. Passando aqui para o João Landau,
Landau, quando a gente analisa o seu fundo, a gente percebe que vocês carregam já há algum tempo, né, uma posição importante em petróleo. Então, eu queria entender melhor esse racional, ainda mais quando a gente observa o mundo buscando cada vez mais fonte de energia alternativa, né? Bom, vamos lá. Obrigado, Pedro. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falar com seus clientes, para estar de bar. Um prazer estar do lado do Grande Fera, do Fabiano e do Rodrigo. Acho que estou super satisfeito com a parceria que a gente tem com vocês há algum tempo. Vamos ao petróleo, tá? É um tema zero trivial aqui, tá? Então, assim, a primeira coisa que é importante do petróleo que você falou sobre nossa posição é que a gente não tem nada contra a questão renovável, tá? A gente é entusiasta do mercado renovável, a gente é entusiasta do mercado de veículos elétricos, de eólico, painel solar, qualquer coisa que você coloca no seu carro. A única coisa que a gente acha é que a conta não fecha, tá? Tem alguns exemplos interessantes, assim, né? A gente tem pouco tempo aqui, então vou tentar ser o mais superficial possível e depois qualquer coisa, se os clientes quiserem falar com a gente está sempre à disposição. Mas se você pega, por exemplo, o Acordo de Paris, tá? Que é a meta mais ambiciosa de todos os governos, assim, que é o sonho de você conseguir atingir. Se você atingir o Acordo de Paris, a demanda de petróleo cai menos do que a oferta vai cair se você não fizer investimento, né? Você pega todas as projeções de veículos elétricos, elas sempre são revisadas para baixo, né? O Canadá hoje soltou, por exemplo, que a projeção dele era que 10% dos carros iam ser elétricos em 2025, que hoje ele revisou porque ele acha que não vai conseguir chegar a 5%. Os Estados Unidos, você pode ver todo esse frenesi de carros elétricos, etc., mas nos últimos 3 anos eles venderam a mesma coisa, tá? 2% das vendas de carro apenas são elétricos. Se você coloca a parte de energia, você percebe que energia eólica e painel solar, o brasileiro tem muito a ensinar, né? O americano, né? A Califórnia focou muito nisso, jogou 30% da sua matriz energética para eólica e solar, mas subiu o preço da energia em 6 vezes mais do que o resto dos outros estados americanos, mas você está vendo uma série de apagões, né? Apagões por quê? Porque a gente sabe que no país que vai para renewables, né? O país que vai para renováveis, como o Brasil, com hidrelétricas, você precisa ter um backstop no grid, né? Então você precisa ter térmica no grid, né? Então o que aconteceu? Com a onda de calor você perdeu força dos ventos, então você ficou sem energia eólica, e com a fumaça das queimadas você ficou um pouco painel solar. Então você faltou energia no estado mais rico do mundo, né? Então faltou energia por quê? Porque você não tinha um backstop, né? Então a realidade da queda de demanda ela é muito mais cruel do que se imagina, tá? A nossa teoria, que já vem desde o ano passado, que esse ano já foi muito difícil carregar essa posição de petróleo, felizmente as outras posições de fundo ajudaram bastante, é que você tem um problema maior do que na demanda, você tem um problema na oferta, tá? O grande problema da questão é na oferta, porque você tem uma queda de investimento no shale, que é notável, tá? O shale queimou quase 1 trilhão de caixa, tanto de investimento em equity quanto em dívida, para conseguir aumentar uma produção que já foi entregue toda, tá? Você saiu de 11 milhões nos últimos 4 anos para 14 e agora você já está rodando de volta nos 11 milhões, tendo gasto uma enormidade de dinheiro. Isso acontece por quê? Porque o depletion, né, que é aquela queda que acontece todo ano, que a gente chama, no shale é enorme, tá? 30%, 40%. Então você tem que investir uma barbaridade para você ficar com a produção parada. O investimento não está acontecendo, é quase um crime hoje em dia investir em petróleo. Então a produção americana está caindo e vai cair, é o maior produtor de petróleo do mundo. E se você olha para os outros grandes produtores do mundo, você percebe que a produção, o investimento também está em queda em todos os lugares, né? Tem gráficos e números para isso tudo, mas você percebe que offshore, onshore, o único lugar que cresce produção de petróleo realmente no mundo é o Brasil, por incrível que pareça. E mesmo assim, você vê o drama da Petrobras, né? Você faz 6, 7, 8 plataformas, FPSOs, poços, a maior vazão do mundo em Búzios, e você aumenta a produção em 200 mil barris, 300 mil barris, porque você tem um depletion de campos mais velhos. Então, produzir petróleo ele é muito difícil, muito custoso. A oferta cai 6, 7% todo ano. Então, você tem que gastar muito dinheiro para aumentar a produção. E, do outro lado, você tem a demanda que, por mais que você tenha veículos elétricos, por mais que você tenha renováveis, a demanda de petróleo na China e na Índia esse ano cresce, né? Você tem um número impressionante. Assim, per capita, os Estados Unidos consomem 23 barris de petróleo ao ano, né? A China consome 3 e a Índia 0,2. Então, se você tiver um mínimo do mínimo de crescimento de atividade, crescimento de renda nos Estados Unidos, na China e na Índia,
esse número pode acelerar, né? A gente sempre lembra, a gente gosta de lembrar que quando você fala de transição econômica na China, né, que você vai sair de investimento para demanda, para consumo, o minério ele é um play de infraestrutura, né, claro, de investimento. E o maior play de todos de demanda, ele é o petróleo, né? Então, porque você consome tanto no plástico, no avião, no carro. Então, você percebe que é muito difícil você ter essa troca de modelo econômico da China ou de continuação de crescimento do asiático, de países emergentes, sem que a demanda per capita de petróleo suba, né? Por mais que a intenção seja a melhor possível de renováveis, a gente acha que vai acontecer, a gente só não acha que vai acontecer na mesma velocidade. A gente lembra, tem uns anedóticos engraçados, né? Que assim, quando você inventou o óleo de baleia, né, quando você acabou com o óleo de baleia, né? Em 1840, que ele inventou a querosene, você poderia falar assim, putz, o óleo de baleia acabou, né? Depois que você inventou a querosene, o óleo de baleia multiplicou por 6, né? Quando você inventou o carvão para substituir a madeira, é considerado até hoje o maior rally de uma commodity na história, né? Que foi o rally da madeira depois que você inventou o carvão. O ciclo econômico se repete, né? Isso aconteceu lá atrás, muito porque está acontecendo agora. A partir do momento que você enxerga lá na frente que a demanda vai cair, você corta o investimento em D0, só que você ainda tem algum tipo de demanda e essa demanda permeia por alguns anos e falta a oferta, né? Hoje a OPEC, inclusive, falou isso. Falou assim, estou muito preocupada, né? Não é muita verdade a preocupação dela, porque ela vai ganhar muito dinheiro com isso, mas estou muito preocupado com a oferta de petróleo em 2023, porque a gente quase não tem oferta entrando e a gente sabe que a produção vai cair no resto do mundo e a demanda é muito forte e muito difícil a demanda cair de forma relevante. Tá? Então, nossa produção de petróleo, ela é com esse viés, ela é parte no petróleo, parte na Petrobras, parte em moedas focadas no petróleo, a gente continua mais animado e é um daqueles casos interessantes que quando o petróleo cai 40% no ano, 30%, 40% no ano, e você fica mais animado do que você estava antes, porque a oferta vai cair mais forte ainda nos próximos anos. Interessante. E, Landau, vocês no fundo de vocês usam muitas proteções, né? Até porque acaba que as posições de vocês são um pouco diferentes. E, cara, quando você analisa o mercado de hoje, como um mercado, né, bem doido, muitas correlações se alteraram. Como é que vocês estão fazendo para achar essas proteções? Boa pergunta, Pedro. Olha, eu acho que a principal mudança do mercado nesse ano, acho que o Rodrigo até falou um pouco sobre isso, sobre a mudança do Fed, que aconteceu lá fora, foi esse novo framework do Fed. Tá? O novo framework do Fed, ele basicamente, assim, em forma muito bruta, ele diz que ele só vai subir juros agora quando tiver inflação. Tá? Ele não vai tentar antecipar, não vai tentar ser proativo, ele vai ficar com juros parados até a inflação aparecer. Né? Então, você tem dentro do juros nominal, você tem dois ativos, né? Você tem o juro real e a inflação implícita. Né? Eles se somam e alcançam o juro nominal. Essa correlação dos dois ativos sempre foi positiva, tá? Você tinha inflação implícita correlacionada ao juro real. Por que isso acontecia? Você falava, olha, você vai ter uma expectativa de inflação mais alta, o hiato está mais fechado, você vai ter mais taxa de juros no futuro, você vai precisar subir uma taxa de juros real mais alta para você desacelerar a economia e colocar sua inflação na meta. Como o Fed diz que não vai fazer nada até a inflação subir para o próximo de 2,5%, você tem uma sensação agora, um cenário agora onde essa correlação um pouco se inverte, tá? Você basicamente está com a taxa de juros nominal, não dá para dizer parada, mas quase parada, né? Você pega esse movimento pós-eleitoral com a vacina e você enxerga um juro nominal abrindo basicamente pela inflação implícita abrindo, né? Que antigamente ele era mais correlacionado. Então você tem um pouco dessa inversão de correlação, isso tem um valor muito grande no preço dos ativos, né? Você lembra que qual a diferença de volatilidade de um país emergente para um país desenvolvido? Na minha cabeça, ela é basicamente essa mudança de correlação. Né? Quando você pega o Brasil e você tem uma crise, automaticamente a curva longa abre, né, com a NTNB e a expectativa de lucros cai. Né? Então, o valor presente de um ativo, numerador sobre denominador, o numerador cai e o denominador sobe num país emergente. Né? Nos Estados Unidos, o que acontece? Né? Você tem o Fed cai juros, o denominador cai, e o numerador cai também. Então, você amortece essa piora, né, econômica. Né? Então, essa correlação sempre foi uma coisa que trouxe menos volatilidade para os países desenvolvidos. Né? Isso está mudando. Tá? Esse ano, por exemplo, a gente até escreveu na nossa última carta, desde nos últimos 40 anos, você teve apenas 3 observações onde o S&P caiu mais de 3%, e o ouro e o juro americano, o ouro caiu e o juro americano abriu. Tá?
Essas 3 observações foram nesse ano. Tá? Nos outros 39 anos isso não aconteceu. Porque a correlação de juros fechando, quando o mundo piorava, o juro fechava. Tá? Esse ano a gente vê várias vezes o juro abrindo com com a bolsa caindo. Tá? Isso é uma quebra de correlação, uma quebra de VaR histórico. A gente usa muito VaR histórico nos nossos modelos de risco. Isso é muito relevante. Então, você tem sim uma quebra de correlação, você tem sim ativos diferentes. Então, as coisas estão muito correlacionadas, tá? Todos os ativos. Tá? O que isso diz para a gente? Diz para a gente, que a vol não vai cair, vai continuar muito alta, né? Porque quando você está com pouco hedge no mercado, a vol continua muito alta. Diz para a gente que o Banco Central americano está deixando mais easy um mundo de condições financeiras cada vez mais easy, quanto maior for a recuperação, porque o juro real é possível que caia, né? Com o aumento da inflação implícita. E diz para a gente que o cenário possível de um mundo encaminhando para um cenário mais bolhado, ele ganha relevância. Então, você pode ter vol para cima como vol para baixo. Né? Então, acho que as correlações mudam, a composição de portfólio fica mais complicada, a volatilidade tanto no mercado quanto nos portfólios vai ficar maior. E apesar da gente historicamente ter usado muita proteção, ter conseguido proteger dos grandes eventos que aconteceram no mercado, nos últimos 5 anos, de greves de caminhoneiros, áudio do Temer, impeachment, Covid, a coisa vai ficar mais complicada, tá? Nesses 6 anos de fundo, eu acho que o cenário para hedges agora é o mais difícil que a gente já observou. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa conversa aqui com o Rodrigo, o Landau e o Fabiano. E em nome da Itajubá Investimentos, agradeço a presença de vocês aqui hoje. Foi um prazer. E obrigado também a todos vocês que nos acompanharam nesse bate-papo. Eu sou o Pedro, DBAs da Itajubá, e esse foi mais um episódio do Golden Talks. Até a próxima.